Boa noite a todos. Boa noite. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 24ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Solicito ao vereador primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. Presente. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia as matérias do expediente. Recebemos o projeto de lei número 22 de 2011 do Executivo Municipal, que retirate o artigo 1º da Lei Municipal número 2.451, de 11 de 8 de 2010, com parecer favorável das Comissões de Justiça e de Finanças em conjunto. Recebemos também o projeto de lei número 5 de 2011 do Legislativo Municipal, que dispõe sobre vedação para ocupar os cargos ou funções de secretários ou diretores municipais, ordenadores de despesas, diretores de empresas municipais, sociedades de economia mista, fundações e autarquias do município de Caconde, São Paulo, e da outras providências, de autoria do vereador José Renato Semensato, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Indicação número 162 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de construir e reformar alguns banheiros públicos. Indicação número 163 de 2011, também de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de preparar e capacitar uma equipe para realizar funções ligadas aos usuários de drogas. Indicação número 164 de 2011, de autoria do vereador José Renato Semensato, indicando aos proprietários da empresa Pizza na Roça que estudem a possibilidade de realizar um curso preparatório de suas funções para nossos jovens e para a Guarda Mirim de Caconde. Indicação número 165 de 2011, de autoria do vereador Roberto Paulo da Silva, indicando ao senhor prefeito municipal a possibilidade de construir uma lombada no início da vicinal Caconde Muzambinho e colocar uma placa de pare na rua José Maurício de Oliveira. Recebemos também o balancete de verificação referente ao mês de agosto de 2011 da Câmara Municipal de Caconde. Encaminha a Comissão de Finanças. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Como presidente da Comissão de Justiça, eu encaminho aí a reunião para amanhã às 10 horas da manhã. Eu gostaria de avisar que a reunião da Comissão de Finanças vai ser amanhã às 10 horas da manhã. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para verificação de quórum. Ademir Pandolfo. Presente. Denis Donizete de Paiva. Presente. Helena Lúcia Ferreira. Presente. José Paulo Borges. José Renato Semensato. Presente. Luiz Fernando de Almeida Moraes. Roberto Paulo da Silva. Presente. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagote. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Aos ilustríssimos senhores vereadores José Renato Semensato e Roberto Paulo da Silva, digníssimos membros da mesa diretora da Câmara Municipal de Caconde e demais vereadores. Luiz Fernando de Almeida Moraes, RG 24859-982, vereador, brasileiro, casado, residente na rua Washington Luiz, 169, nesta cidade, vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar 90 dias de licença para tratar de interesses particulares, nos termos do item 2 do artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Caconde, combinado com o item 2 do artigo 122 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caconde, a partir do dia 12 de setembro de 2011. Nestes termos, pede espera deferimento, Caconde, 9 de setembro de 2011,
Luiz Fernando de Almeida Moraes. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Acho que esse afastamento deveria ser feito pelo presidente, mas como ele antecipou ao pedido, eu acho que devemos aprová-lo, mesmo porque o futuro da casa dirá o destino do nosso presidente. Então eu acho que a gente deve aprovar isso aí. Se não tivesse feito o pedido, com certeza o presidente pediria esse afastamento. Então acho que nada mais justo do que a gente aprovar o tal pedido. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que foi de muito bom tom a atitude do Luiz Fernando. E eu também concordo com o Zé Paulo. Eu acho que a gente não teria dúvidas de que, de qualquer forma, esse afastamento seria providencial e seria pedido pelo presidente. Eu também concordo com o afastamento do Luiz Fernando de Moraes. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Concordo com o que foi falado pelos nobres edis. Foi de bom tom ele ter pedido o afastamento e nós tomarmos a melhor decisão e a decisão mais justa e correta, né? E que sejam aí usado o bom senso por todos, né? Tá, somente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Para Caconde e para nós aqui, vereadores, é um momento de grande tristeza o que vem acontecendo. Para a experiência de vereador nesta casa, eu não gostaria de passar por esse momento. Mas é um momento que tenhamos aí um bom senso, um senso crítico, tempo para analisar tudo que vem acontecendo e que possamos aí dar resposta para a comunidade cacondense. Só justificando, realmente o pedido, como todos já colocaram, esse pedido já tinha sido feito. Só que, como ele pediu o afastamento, nós decidimos aceitar a colocação dele. Então, agradeço aos nobres que já esclareceram também, colocaram, só que esse pedido também já estava sendo feito, mas como ele mesmo decidiu fazer o pedido, vamos deixar por ele. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Caconde, São Paulo. Nós, abaixo assinados, vereadores da Câmara Municipal de Caconde, vimos, através deste, de acordo com o inciso 16 do artigo 15 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 105 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requerer a abertura de uma comissão especial de inquérito visando a apuração da possibilidade de cassação do mandato do vereador Luiz Fernando de Almeida Moraes, em virtude de possível envolvimento em crime, uma vez que o mesmo encontra-se detido na Delegacia de Polícia de São José do Rio Pardo, onde está sendo acusado de participação em roubo de café, assegurando o direito à ampla defesa do acusado, de acordo com o artigo 134 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caconde. A comissão deverá ser composta por 6 membros, sendo um presidente, um vice-presidente, um relator e 3 membros. O prazo para a conclusão dos trabalhos será de 60 dias. Nestes termos, pede e espera deferimento, Caconde, 12 de setembro de 2011, assinado pelos vereadores Helena Lúcia Ferreira, Ademir Pandolfo, Denis Donizete de Paiva, José Paulo Borges, José Renato Semensato, Roberto Paulo da Silva, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti e Valdeir Joaquim de Faria. Coloco em discussão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu já tinha pedido verbalmente, até numa discussão com o próprio presidente Luiz Fernando, numa outra ocasião, né, por um outro motivo, uma comissão especial de inquérito, mas naquela ocasião a gente
na verdade, não tinha muito a ver com o que vai ser investigado agora, apesar da pessoa ser a mesma, né? Então, eu gostaria de deixar claro que, para a gente é um pouco complicada essa situação, porque aqui a gente não pode não pode julgar com relação ao pessoal, né? Aqui nós somos agentes políticos e a gente está representando pessoas da sociedade cacondense, pessoas com pensamentos variados, com ideias variadas e com juízos diferentes sobre toda essa situação que está acontecendo. Então, desde já, eu gostaria de me colocar à disposição, eu gostaria muito de fazer parte dessa comissão, porque eu acho que vai ter que ser um trabalho muito bem feito, muito sério, muito imparcial, para ser levantado tudo o que é preciso e para ser esclarecido da forma mais justa e mais transparente possível para a população tudo o que precisa ser esclarecido. Então, desde já, eu gostaria muito de ser uma das pessoas que fizesse parte da comissão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acredito que todos os membros dessa casa estão sendo cobrados por quase que toda a população, no sentido de, não, porque já se vem com essa pergunta, por que vocês ainda não caçaram esse rapaz? E existe todo esse trâmite legal. Eu acho que tem que ser garantido a ele o seu direito de defesa. Então, por esse motivo, é que a população tem que tomar conhecimento disso, porque o anseio deles é que já se casse na hora, talvez por desconhecimento, né? A gente aí, estamos sendo taxados como os nossos políticos estão nos envergonhando. Então, mas a coisa não é por aí, né? Inclusive, eu cheguei a ver lá na internet coisas do tipo, e esses vereadores de oposição, será que são vasos de enfeite nessa Câmara? Porque ainda, quer dizer, o fato aconteceu quinta ou sexta-feira, sei lá que dia que foi aí. Então eles já entendiam que no mesmo dia, principalmente os vereadores tidos como de oposição, já deveriam ter caçado o dito cujo. Mas a coisa não é bem por aí. Então eu acho que todos os trâmites legais vão ser feitos. Fico satisfeito em todo mundo assinar em conjunto esse pedido da CPI. Quer dizer que dá para se perceber que há uma vontade unânime de todos para que se siga os caminhos corretos nesta casa. Então eu acho que por aí mesmo, eu acho que estamos tomando a atitude da maneira correta e que a população fique ciente de que todos os trâmites legais vão ser cumpridos e todas as providências no sentido de se apurarem os fatos vão ser levantados. Eu tenho certeza que a comissão fará um trabalho brilhante e procurando buscar e responsabilizar todos os culpados envolvidos neste caso. Era só, senhor presidente. Senhor presidente, eu peço a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Como vereadora dessa casa, eu posso falar para os nobres edis, para o público também que está aqui, que é uma legislatura, está sendo uma gestão assim muito complicada para nós vereadores. Não faz muito tempo que nós perdemos um companheiro, né? O ex-presidente da Câmara. E agora nós deparamos também com um problema muito sério, que muito bem diz a minha colega, que nós não estamos aqui para julgar, né? A gente vai defender a nossa casa. Eu também fico muito triste quando eu inclui todos os vereadores, que essa Câmara poderia fazer diferente, poderia ser assim, poderia ser assado. Eu acho assim que nós estamos aqui, né? Todos são pessoas com vontade de trabalhar para a nossa cidade, né? E eu acho assim que isso é um problema individual da pessoa, né? E qual que é a posição da Câmara? Ele, como uma pessoa, um cidadão comum, ele tem direito de defesa, né? Então a gente tem que seguir as normas, né? Nós temos um regimento aqui que a gente tem que
que seguir, nós temos que obedecê-los, né? E vamos, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer de tudo. Eu também fiquei contente de todos os colegas estarem com o mesmo pensamento, né? Da gente averiguar e ver o que realmente aconteceu, né? E vamos defender a nossa casa aqui, que nós fomos eleitos pelo povo, para o bem do povo, né? Então nós não estamos aqui brincando, nós estamos aqui trabalhando. Eu também entro em votação, então já declaro como denunciante da matéria, declaro favorável meu voto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Semana passada, o presidente Luiz Fernando, numa conversa, né, que ele teve com todos os vereadores, ele colocou a situação dele, todos se lembram disso, e eu mencionei que tudo que eu havia escutado, deixaria de lado, acreditaria nele por ser um pai de família, né, o qual a gente zela pela família que a gente tem. Então, e foi muito bem declarado a ele, da maneira que eu disse, que se eu tivesse alguma prova, soubesse alguma coisa, que tivesse contra o que ele falava, que ele não teria nada contra, ou se acontecesse algum outro fato, eu queria ser o primeiro a assinar requerimento favorável à comissão de inquérito, queria ser o primeiro a assinar pedido, se for chegar um caso, já foi falado, questão de cassação, né, não somos nós que vamos julgar ele se ele foi culpado ou inocente, né? Mas se chegar um critério de cassação, que prova o motivo, que eu faço questão de ser o primeiro a assinar, porque eu acho que nós temos que defender o que a nobre Edil falou, a lei dessa casa. E um fato particular, né, acaba generalizando uma situação constrangedora para todo mundo. Então eu acho que essa comissão vem em ótima hora, faço também questão de fazer parte dela, e apurar verdadeiramente. E se chegar ali ao ponto de caçá-lo, se chegar a esse ponto, eu acho que temos que caçá-lo, sim, né? E que seja feita a justiça, porque nós temos que pensar em todas as ocasiões, né? Eu já tive acesso a uma boa parte do processo, eu já li, né? Através do advogado da casa, o qual já mencionou para todo mundo que já tem acesso ao processo. E vamos sim montar essa comissão e chegar a uma conclusão que deixa a nossa população satisfeita, né, com os fatos reais, né? Ninguém está aqui para condenar ou deixar de condenar, mas infelizmente chega um ponto que nós temos que tomar decisões. E essa é a hora, e nós temos que sermos rigorosos ao vigor da lei. E desde já me declaro concordando com a comissão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Bom, gostaria de esclarecer a todos os presentes e, no momento oportuno, a todos aqueles que amanhã ou em outro dia aí vai estar assistindo esta gravação. Eu estive aqui neste mesmo mandato e tive a felicidade de poder estar sentado aqui ao lado agora do terceiro presidente da Câmara de Caconde. Uma infelicidade tirou o nosso colega, como já foi disso, Paulo Henrique. O Luiz está passando por esse momento de hoje e agora o nosso futuro presidente assume a presidência dessa casa. Gostaria de deixar bem claro que o momento de hoje não é uma questão de situação ou de oposição. É um momento grave que está sendo averiguado, que está sendo julgado, e não é à toa que todos os demais colegas dessa casa assinou o pedido, né? Então eu vejo que é um momento importantíssimo da nossa carreira política e que eu tenho certeza que nós vamos ter aí êxito na averiguação dos fatos para mostrar realmente para que viemos aqui nesta casa e que, se tudo der certo, se vamos continuar na política também, sim ou não. Então acho que o momento é oportuno para que possamos aí ganhar experiência num assunto tão delicado para Caconde. Senhor presidente, pela ordem. Eu gostaria de deixar registrado aqui também que na sessão passada, quando ele tentou justificar a primeira prisão, vamos chamar assim,
o ex-presidente ainda mentiu para todos nós aqui, que se for olhar as gravações, ele disse aí, usando esse microfone, que ele não era culpado de nada, que ele era inocente, e a prova veio logo na sequência. Porque ninguém vai ser preso sem ter nada. E ele disse aqui, nesse microfone estão gravados, que ele não tinha culpa nenhuma, que ele era inocente, que ele era tão vítima como a pessoa que foi furtada. Então eu gostaria de deixar registrado também essa mentira contada por ele aqui para nós. Quando eu disse de oposição, nobre colega, é porque nós somos mais cobrados mesmo. Nós somos mais cobrados. Por quê? Porque os nossos requerimentos dificilmente é aprovado. Então é por isso que se cobram mais dos títulos aqui de oposição. Então é nesse sentido que eu quis dizer. Certo? É só, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Eu não sou de passar a mão na cabeça de ninguém, nem jogar pedra. Mas eu deixo claro que eu vou fazer o melhor para esta casa e também pela população. É só isso. Eu acho que é um momento aqui que nós temos que pensar nem em oposição e nem em situação. Eu acho que é um momento triste para todos. É uma sessão, é um momento que eu acho que ninguém gostaria de estar passando por elas. Então, acho que se for uma pessoa que errou, ele realmente tem que pagar. Agora, se ele não estiver errado, vai ser constatado. Por isso, sim, nós estamos montando a comissão com pessoas da situação, pessoas da oposição, todos gostariam de participar dela. Então, eu acho que deve ser apurado o fato. Se for culpado, infelizmente não podemos fazer nada, e se ele for inocente, vai ser provado. Então, acho que é um momento que a gente tem que analisar realmente com bastante certeza o que está sendo feito. Eu acho que todos aqui têm certeza do que está sendo feito, todos têm certeza do momento que nós estamos passando. Muito triste. Eu acho que ninguém gostaria de fazer isso, pensando principalmente que também é um ser humano. Só que nós temos que prestar contas com a população. A população pede isso, nós também temos que provar para a gente que a gente está, o que é certo e o que é errado. Então, nesse momento a gente coloca assim que tem que ser julgado, tem que ser observado, e se for realmente constatado que ele errou, nós não podemos fazer nada. Senhor presidente, só uma parte. Então, eu acho que seria interessante a votação nominal, não sei se é uma possibilidade, né? Favorável ou contra. Acho que seria uma votação interessante. Bom, pode ser também, todos assinaram o requerimento. Né? Votação normal. Pode fazer nominal, acho que enfatiza. direto. Além que todos assinaram também, né? Não havia pensado nisso ainda. Então eu pedi ao secretário, ao primeiro secretário para que faça a chamada e eles vão dando seus votos. Eu não posso. Ademir Pandolfo. Eu não posso votar. Eu não posso. Denis Donizete de Paiva. Favorável à comissão. Helena Lúcia Ferreira. Favorável à comissão. José Paulo Borges. Favorável. José Renato Semensato. Favorável. Roberto Paulo da Silva. Favorável. Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti. Favorável à criação da comissão. Valdeir Joaquim de Faria. Favorável também. Só pedindo desculpa, retomando um minuto, nesse caso eu também voto porque é maioria qualificada. Eu também sou favorável. Então, aprovado por unanimidade. Então, desde já, eu já vou instituir a comissão, que nesse momento compete a mim. Então, a comissão especial de inquérito será montada da seguinte forma. Helena Lúcia Ferreira como denunciante. Os componentes vão ser Denis Donizete de Paiva, José Renato Semensato, Silvana Elizabeth Mazieiro Fagotti, José Paulo Borges, Roberto Paulo da Silva, Valdeir Joaquim de Faria. A comissão deverá reunir o mais breve possível para definir quem será o presidente, o vice e o relator. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Teremos em única discussão e votação o projeto de lei número 22 de 2011 do Executivo Municipal, que retirate o artigo 1º da Lei Municipal número 2.451 de 11 de 8 de 2010.
e também o projeto de lei número 5 de 2011 do Legislativo Municipal de autoria do vereador Zé Renato Semensato, que dispõe sobre vedação para ocupar os cargos ou funções de secretários ou diretores municipais, ordenadores de despesas, diretores de empresas municipais, sociedades de economia mista, fundações e autarquias do município de Caconde, São Paulo e da outras providências. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu só gostaria de tecer alguns comentários aqui a respeito de dois ofícios especiais aqui que eu estou encaminhando ao senhor prefeito. Vou até ler a íntegra. Venho através deste a presença de Vossa Excelência solicitar para que informe se a família de algum cidadão homenageado com nome de rua ou se esse munícipe pode confeccionar as placas pagando os custos das mesmas. Informação esta que eu já solicitei há 6 meses e até então não tive a resposta. Tal pedido prende-se ao fato de que mais uma vez fui procurado pelo filho de um homenageado, indagando-me como proceder para confeccionar as placas com o nome da rua, pois o mesmo pretende pagar os custos. E outro é a respeito da vacinação de cães e gatos. Eu também tenho sido procurado aqui por munícipes que estão me dizendo que não vai haver essa vacinação esse ano. Então, é claro que, a princípio, eu não acredito. Então, eu estou aqui buscando essas informações que eu gostaria de receber uma resposta breve do Poder Executivo. Eu acho que essa sessão de hoje está sendo uma sessão diferente. Pelo menos nesses 21 anos que eu resido em Caconde, eu não tenho notícia de nenhum fato parecido. Então, eu acho e acredito que estamos tomando as medidas corretas, principalmente neste caso, onde alguém chegou até a dizer que iria pedir um requerimento, eu não sei se chegou a fazer, para que investigasse a minha empresa. E na oportunidade eu já disse que estaria pronto também a votar a aprovação desse requerimento. Então eu acho que nada mais justo de hoje, se tomarmos essa posição, mesmo porque eu não tinha assistido ainda aquela sessão. E durante aquela sessão mesmo teve um momento que ele usou o seguinte termo: senta em cima do rabo e fica falando do rabo dos outros. Por Deus do céu, eu não achei que era comigo que ele estava falando aquilo. Tanto que na hora eu sequer respondi ao ex-presidente. Mas assistindo essa semana aquela gravação, eu vi que ele falou: isso aqui foi para mim. Então, com certeza eu não estava falando do caso em epígrafe. Aí o motivo de hoje era outro caso, mas na hora eu não tive oportunidade de respondê-lo. E infelizmente, ou felizmente, no meu modo de ver, felizmente, ele não está aqui fazendo parte hoje, então não vou deixar aqui a resposta que eu gostaria de dar a ele. Se ele ainda estivesse fazendo parte ou tomando o posto de presidente, hoje ele teria a resposta. Certo? Então eu só gostaria de deixar isso aí registrado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu acho que aquela sessão foi uma sessão que acho que ninguém gostaria muito de rever e nem de reviver. Principalmente a minha pessoa, porque foi comigo que ele acabou dizendo um monte de coisas que acho que ele pensava, né? E eu até respeito muito isso, tanto que na sessão eu esperei ele falar tudo o que ele gostaria de falar. Eu não pude me pronunciar muito bem por conta de interferências do presidente, por conta de ele não me deixar falar muito sobre aquilo. Mas uma das coisas que eu gostaria de dizer, e que eu digo assim, de coração mesmo, eu nunca pensei que eu fosse falar uma coisa que depois eu viesse achar que eu não devia ter falado, mas acabei falando. Eu falei que achava que quem precisaria de um bom advogado era ele. Né? Então, foram faladas coisas que eu acho que a gente
sei lá, na hora do calor ali, é complicado de você rever. Mas eu acho que eu escutei muitas coisas também que eu não precisava ter escutado. Então, o que eu queria guardar de todo aquele episódio, que eu gostaria que hoje isso fosse lembrado, é que de uma das coisas que ele me disse e que eu bato muito aqui, que ele falou, a senhora fala muito em transparência, a senhora pede muita transparência, peço, quero e vou continuar trabalhando por isso. E se eu tiver condições de poder estar fazendo parte dessa comissão, é isso que eu quero fazer, porque eu acho que é o correto. E é isso que todos os colegas, eu tenho certeza que mesmo que a gente não esteja todos nessa comissão, é o que cada um vai ter na cabeça para esse trabalho que vai ser feito aqui agora. Então, eu acredito que o Luiz tenha sido bastante infeliz em muitas colocações que ele fez, eu espero que ele tenha um dia a oportunidade de refletir sobre isso. E queria mais uma vez colocar, aqui a gente não tem posturas individuais e pessoais. Aqui a gente tem posturas políticas, posturas visando o bem social, visando o melhor para a população, e não opiniões pessoais, que foi o caso do presidente com a minha pessoa. Ele me fez um monte de acusações pessoais, as quais agora eu digo que eu não levei para o lado sentimental, que eu separei as coisas, mas que eu gostaria de uma hora ter a oportunidade de que ele refletisse e dissesse que não precisava de nada daquilo que foi feito aquele dia naquela sessão. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu também concordo com o vereador Zé Paulo, que falou que a gente está passando por um momento muito difícil, né? Eu também já faz 15 anos que eu estou na política e eu também nunca vivi um momento desse na minha cidade, nem aqui nessa Casa de Leis. Poderia dizer que é um momento fúnebre mesmo, né? Para todos nós aqui. Muito difícil. Mas, como eu já falei antes, nós estamos aqui para trabalhar e para defender essa Casa de Leis, e a gente vai fazer isso até no final. Né? Mas eu não deixo de falar que nós como vereadores, não só eu como vereadora, mas todos os nobres colegas, a gente é cobrado mais da população porque a gente trabalha junto, né? Então, isso acaba levando a gente a refletir mais, porque cada hora que você sai na rua, é uma pessoa que vem perguntar como é que vai ficar a situação, porque que nós não tomamos nenhuma providência ainda, né? Ao mesmo instante, eu também fiquei contente porque todos os vereadores estão com o mesmo pensamento, né? Embora todos estão, assim, acho assim que estava todo mundo ainda batido com a morte do Paulinho, aí de repente acontece esse outro segundo episódio, né? Que mexeu muito com a casa. Mas a gente está aqui nós não estamos aqui para julgar, mas para fazer o correto. Afinal de contas, essa casa é muito respeitada por todos nós. Agora eu queria falar uma coisa para o vereador Zé Paulo, em relação à vacinação de cães, não é Caconde, não, é o estado de São Paulo, vários estados, São Paulo, Minas, conseguiu já encerrar a raiva. Então, o governo não vai mandar. E vai ser... eles vão investir mais no Nordeste, onde está com o problema. Tá certo? Então, não é assim que o prefeito não quer, nem comprar também, né? Então, eu estava... essa semana, final de semana, eu fui para Campinas para o aniversário do meu tio, e saiu esse assunto lá, por isso que eu... Isso, exatamente, tá certo? Saiu esse comentário e depois também eu fui dar uma olhada, é isso mesmo. Certinho? Eu acho que então será uma boa oportunidade para o executivo esclarecer a população, porque eu na época, no dia eu não soube dar uma resposta, eu não tinha conhecimento disso. E outra então, coisa... eu acho que é a hora de se publicar em jornais ou em algum tipo Exatamente, e outra coisa também que o prefeito... Isso aí eu sei que está sendo feito aqui, que já está tendo a castração, né, de animais.
Então está existindo uma preocupação do lado do executivo, mas isso aí eu fiquei sabendo até em Campinas, né, que é o estado, não só o estado de São Paulo, como, porque graças a Deus, né, se está controlado, é bom para nós. Mas a Prefeitura de Caconde também já está fazendo esse trabalho junto aos cães, aos cachorros. Só isso, senhor presidente, muito obrigada. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria de, para a próxima sessão, já iniciar aqui um apelo aos nobres colegas, que eu tenho certeza da aprovação do meu projeto, que popularmente conhecido como Ficha Limpa, que Vossas Excelências possam ter tempo aí para estar analisando esse projeto, possam estar pesquisando sobre a necessidade e a importância dele para o nosso município. Então deixo aqui meu apelo já para que vocês, na próxima sessão, possam estar votando este tão importante projeto para Caconde. Gostaria de fazer comentários aqui das minhas indicações. E hoje é um dia, além desse problema conturbado, ainda bem que eu tive a felicidade também de poder estar falando sobre outros assuntos que compete à necessidade de trazer melhorias para o nosso município. Então, hoje, por muita felicidade, eu recebi do governo do Estado de São Paulo, da Secretaria do Estado da Cultura, né, através do senhor José Luiz Herência, coordenador da Unidade de Fomento e Difusão de Produção Cultural. Gostaria aqui de estar esclarecendo para os senhores. Informamos que a solicitação de inclusão do município de Caconde no projeto Circuito Cultural Paulista foi devidamente registrada e será considerada para possível atendimento em nova fase do programa. Então é uma indicação, né, foi um pedido que eu vim através dessa casa fazer para a Secretaria Cultural, de Cultura do Estado, e que Caconde agora tomara aí que consiga conquistar eventos de tão importância no meio cultural para Caconde. Uma outra coisa bastante importante também, eu formalizei hoje um pedido, né, uma indicação, uma ideia para os senhores proprietários do Pizza na Roça, que inclusive já foram homenageados por essa casa, e foi de grande importância a minha conversa com eles nessa semana, que existiu a ideia aí de ter cursos técnicos preparatórios das funções do Pizza na Roça, que hoje é tão conhecida, né? Posso falar a nível de Brasil. Pizza na Roça ganhou um grande prêmio e se tornou conhecidíssima. Só que Caconde não tem a mão de obra especializada naquele segmento. E através de alguns contatos, de algumas ideias, tem patrocinadores para esse fim também. Eu joguei a ideia de tentar trazer o curso para os nossos guardas mirins, principalmente para aqueles que já estão na idade de encerramento da participação de guarda-mirim, e também para novos jovens, né? Para que eles possam estar adquirindo conhecimento e, quem sabe, ser um profissional daquele ramo. Fui muito procurado e já passei pelo problema também por famílias que têm drogados em casa. A droga vem aumentando a cada dia, é o mal do século, novas drogas estão surgindo. Eu não sou especialista da área, mas a droga vem arrebentando com as famílias. E muito preocupado com esse tema, eu fui questionado também sobre se Caconde tem uma equipe especializada para estar fazendo a abordagem dessas pessoas que, quando elas estão em surto, não sei se é assim a maneira correta de dizer, o Departamento de Saúde tem uma equipe preparada, especializada com equipamentos ou transporte para estar fazendo a busca, a intervenção dessa pessoa que está em surto. A pessoa com droga em surto, ela pode cometer vários delitos, principalmente até uma morte de alguém ou dela mesma. E preocupada com isso, surgiu a ideia, através de alguns colegas também técnicos do ramo da saúde, do segmento da saúde, de fazer um pedido aí para o nosso prefeito, para que busque, através de algum outro órgão, um treinamento para uma equipe especializada em lidar com essa tão importante e chata função. Nós tivemos há pouco tempo em Caconde um problema com um colega, que ele simplesmente pulou do veículo em movimento, né?
E até inclusive é conhecido meu, é colega, a família está sofrendo muito e ele está passando por tratamento. Eu acho que chegou a hora de termos aí em Caconde uma equipe especializada para lidar com isso. Porque a polícia não pode pôr a mão na pessoa que está em surto. Ela não tem esse poder para fazer isso. E o funcionário, se ele não tiver conhecimento, ele também não consegue fazer isso. A pessoa drogada, ela multiplica a sua força. Então fica aí o meu pedido para o nobre prefeito poder analisar. Me concede uma parte por eu ser da saúde? Concedido. Saúde, Zé Renato. Inclusive, eu queria acrescentar ao seu pedido um comentário que muitas vezes os motoristas de ambulância passam por um aperto muito grande. Porque geralmente eles é que chegam no primeiro momento com um carro para socorrer esse tipo de pessoa. E às vezes uma pessoa sozinha e com um carro inadequado. Então já aconteceu de paciente pelo buraquinho lá, daquela janelinha, pegar o motorista pelo pescoço. E o motorista dirigindo e não sabe se para de dirigir, se socorre. Então a gente já teve situações lá complicadas. Agora, existe uma outra coisa também que não pode ser feita. Hoje em dia existe uma lei que proíbe, não se contém mais paciente com nenhum dispositivo. Então você não pode mais, não existe mais camisa de força, não existe mais a contenção, ou ela é medicamentosa, né, endovenosa no caso, ou ela é por um grupo de pessoas treinadas, como você falou que seria o ideal, que tem um nome que chama G8, que geralmente são 8 pessoas que chegam juntas e imobilizam o paciente. Então, eu dou parabéns, eu acho que é muito bem pensado, vai proteger o pessoal da saúde de primeira linha, que eu diria que são motoristas de ambulância, são enfermeiros, são médicos até que atendem a pessoa em surto, né? E o próprio espaço, hospital, centro de saúde, situações onde a gente acaba tendo crianças, muitas vezes, e o psiquiatra, por exemplo, atende do lado da minha sala, e eu atendo infantil. Né? Então, pode acontecer de uma pessoa não aceitar o que o psiquiatra está falando e surtar naquele momento e ainda oferecer risco para outras pessoas que estão no corredor do centro de saúde sem... Então, se a equipe é treinada, e mesmo, eu digo até eu como profissional de saúde, porque se a gente está todo mundo ali, todo mundo deveria ter um treinamento para numa hora poder ajudar. Né? Me coloco à disposição para estar participando desse treinamento também, estar podendo ajudar numa questão desse tipo. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Nobre colega, me conceda uma parte? Concedido. Parabéns. Foi muito bem pensado, porque a maioria das vezes a polícia, quando é chamada por esse tipo de assunto, de droga, outros tipos mais, às vezes eles nem vai ou nem pode, talvez, fazer alguma coisa. A maioria de pai e mãe que consegue levar até o hospital nem consegue atender, porque chega tudo lá, burro, agredindo. Normalmente, pai e mãe ficam em desespero sem saber o que fazer. Se chama a polícia, não vai resolver, se leva no hospital, não vai resolver. Então, parabéns, muito bem pensado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência também, fico muito contente. E acho que fica claro aí a importância dessa indicação e com a força e pedido aí de nossos colegas, acredito que tenhamos êxito nessa indicação. Eu gostaria de estar comentando sobre a necessidade, eu não sei se isso hoje já é feito, mas como eu participo muito dessa casa e passo aqui todos os dias, em alguns horários, eu também atendo telefones. Porque às vezes os colegas, os secretários estão ocupados e eu passo a atender. Tomo a liberdade de atender. E por várias vezes, cacondenses perguntam se é da prefeitura. Aí eu falo, não, aqui é da Câmara Municipal. Ah, você sabe o número? Aí eu passo o número. Né? Então eu acho que seria muito importante aumentar a divulgação do número da prefeitura e vem de encontro com aquele pedido que eu fiz através da criação de um e-mail para recebimento de currículos. Né? Hoje eu tive a felicidade de receber mais alguns currículos e espero tentar ajudar esses meus colegas que estão me procurando na necessidade de arrumar alguma vaga profissional em Caconde, que é muito difícil, mas eu estou tendo êxito, estou conseguindo, né, com o meu conhecimento, mas eu sou muito pouco para essa função. Eu acho que seria muito importante a criação desse e-mail, dessa caixa de entrada na prefeitura,
que aí a divulgação, a propagação desses e-mails nas empresas iria acelerar o chamado de pessoas interessadas em trabalhar em determinadas áreas. Tá? Eu acho que seria muito importante a divulgação do telefone também da prefeitura, né? E muito obrigado, senhor presidente, que o senhor possa ter bastante alegria nessa nova função de sua carreira política, que Caconde e a nossa Câmara Municipal possa estar em boas mãos, que Deus possa abençoá-lo neste momento tão importante e difícil de sua vida. Boa noite. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu queria começar lembrando que já foi falado que essa nossa gestão é uma gestão muito complicada. Salvo engano, já morreram 6 ex-vereadores, né? Então, começa por aí, né? Foram pessoas que passaram aqui, deixaram seu trabalho, se dedicaram. E queria registrar algumas, não que alguma seja mais importante ou menos importante, né? As pessoas que passaram são importantes, mas pessoas que, né, de uma maneira ou de outra, acabaram aí tocando mais a população, né? Teve o pai do ex-presidente, o seu Zé Gino, né, que faleceu durante o mandato nosso, de um dos melhores médicos que nós tínhamos, que é o Dr. Hamilton, né, que esse eu acho que faz pauta a todo momento, né? Tivemos afastamento do ex-prefeito, do Fordinho, né, que se afastou para ser candidato a deputado. Tivemos o infarto do prefeito, né? A morte do ex-presidente, do Paulinho, né, que é nosso amigo, que, olha, eu lembro dele todo dia, né, por mais tempo que tenha passado, eu acho que eu não esqueço dele, né. Eu tinha dia que sair daqui com vontade de esganar ele, mas ele sabia controlar, e eu falei isso para uma pessoa hoje, e volto a repetir, né, o Paulinho era um líder nosso, um grande amigo, que dedicava o seu tempo aqui, e dedicava a vida política. Mas de todos os fatos, eu acho que o mais difícil é esse que a gente está passando hoje, né? Isso porque é só o começo, né? Que é um requerimento para montar uma comissão, que é a colocação dessa comissão, que para a gente chegar a analisar a vida de uma pessoa, né? O Paulinho já passou, morreu, né? Os 6 que faleceram já deixaram a história dele. Agora nós estamos aqui para colocar um ponto final na história do ex-presidente Luiz, ou uma vida nova a ele. Então, quer dizer, além do juiz julgar, nós também estamos aqui para julgá-lo. E ninguém está aqui politicamente nessa questão. Nós estamos aqui moralmente, e nós temos que resolver da melhor maneira possível, né? E eu tenho certeza que todos estão conscientes dessa função aqui hoje. E vai decidir da melhor maneira possível. As provas que tivemos, as provas que teremos, chegaremos e alcançaremos um êxito, um trabalho bem feito, né? Ninguém está aqui para fazer da situação do Luiz um palanque político, né? Ninguém está aqui para se engrandecer, mas estamos aqui para trazer a verdade à população, a todos aqueles que estão participando, né? E se ele realmente for o culpado, tiver participação, que pague o preço que ele escolheu porque ele escolheu para a vida dele. E tirando tudo isso, né, quero parabenizar o Ademir, né, amigo e presidente, por enquanto interino dessa casa, pelo ótimo trabalho que o senhor fez hoje, né, e conduz aí todos os dias dessa maneira. Tá de parabéns. É só. Presidente, conceda a palavra. Palavra concedida. Eu sei que não é do gosto de Vossa Excelência estar tomando essa presidência dessa maneira, mas fica aqui o meu apoio e eu peço que Deus possa estar te iluminando em toda decisão que você poder tomar. Hoje é um dia que eu estou conduzindo a sessão. Eu acho que é um ponto, é um local que todos gostariam de chegar. Acho que todos almejam. Só que é um momento que, de certa forma, eu fico até triste de estar chegando hoje dessa maneira. Porque foram 2 pontos críticos. Paulo Henrique, o vice, né? Aquela pessoa maravilhosa, aquele sonhador,
Uma pessoa sempre alegre, companheiro, que sempre lutava, chegava nessa casa e alegrava todo mundo. Deixou saudade. É uma pessoa que sempre deixa saudade pra gente, tanto aqui na casa quanto na rua. O pessoal até hoje, em muitos locais que nós vamos, eles comentam: que fatalidade com o Paulinho, realmente, que fatalidade. Isso aí deixou marcado na nossa vida. Eu acho que todos nós temos um pouquinho de Paulinho até hoje. Aquela alegria, aquela descontração, aquele momento que ele sempre chegava e atormentava um ou outro daquela melhor maneira possível. Então é uma pessoa que deixou saudade. Quanto ao Luiz, o presidente, é um momento muito difícil, mas é um caso isolado. Nós temos que deixar bem destacado que isso é um caso isolado, é algo particular dele. E que quem tem que julgá-lo hoje são os membros da comissão e o órgão competente. Esse julgamento, a gente fala assim como pessoa, já que foi algo pessoal dele, ele tem que ser julgado. Isso daí depois, com o decorrer do tempo, é que nós vamos saber se é a realidade. Então hoje ninguém tem que defender nada. É o quê? O julgamento vai chegar no final, nós vamos saber o fato real. Tudo tem que ser esclarecido. E eu aqui como presidente nesse momento, eu acho que vou tentar conduzir da melhor forma possível. Algo aqui que deixou um pouquinho assim, eu acho que, ao discutir, muitas pessoas já falaram, comentaram, eu acho que é relacionado a esse carro. Então hoje que eu posso aqui estar aí autorizando para alguns, eu acho que o carro não é meu, o carro não é de nenhum vereador, não é de nenhum do pessoal que está aqui, o carro é de Caconde. Esse carro deve ser usado sim, esse carro tem que ser usado para trazer benefício para a cidade. Nós sabemos também que muitas vezes o carro foi negado ou pode ser negado. Por quê? 2 pessoas vão usar no mesmo dia. Aí nós vamos ter que pensar como. Se alguma reunião puder ser trocada, por que não ser feito? Não tem problema nenhum se for a primeira pessoa que pediu o carro. Se puder trocar a reunião para outro dia, por que não fazer? Agora, se não acontecer isso, aí o carro vai ser disponibilizado para a pessoa que pedir primeiro. Aí a gente vai ter que chegar nesse ponto. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus o permitir.